Jesus. Boa noite, irmãos. Podem se sentar. Abra sua Bíblia em Mateus 13. Nós vamos ler do versículo 47 ao 50. O título para essa mensagem foi o Dilema da Rede. Existe um documentário na Netflix. Acredito que todo mundo aqui conhece a Netflix ou já ouviu falar. E o documentário chama o Dilema das Redes. E tem um pessoal que viu e ficou doido, achando que o mundo iria acabar, os celulares iriam nos matar ou nos envenenar. E de maneira bastante interessante, eu quero fazer um paralelo sobre algo que de fato pode te matar, se você não considerar com seriedade. E o dilema da rede é o que está em Mateus 13, dos versículos 47 a 50, uma parábola de Jesus. Uma parábola de Jesus. Eu comecei apresentando a parábola do joio e do trigo. Depois o pastor Domingos expôs a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola. E vamos continuar aí pela parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E, quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. O retorno está muito alto aqui. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Cristo, nós nos apresentamos a Ti. Nós apresentamos-nos a Ti como estamos, cada um com as suas debilidades e sonhos, frustrações e anseios. A Tua palavra é viva, ela é eficaz, é transformadora, e nós precisamos dela. Nós precisamos da Tua ajuda para que ela restaure os nossos corações, para que ela ilumine os nossos olhos e para que ela transforme a nossa vida. Senhor, age de forma especial em nós aqui hoje. Conquista os nossos corações, convence a nossa mente, trabalha em nosso íntimo para que nós reflitamos, ó Deus, e tomemos decisões que sejam coerentes com o chamado do Senhor no Evangelho. Cative a nossa atenção, brilhe sobre nós a Tua face bondosa. Que a graça do Senhor seja sobre nós, que a graça do Senhor seja sobre mim, que vou expor um trecho da Tua palavra para o Teu povo. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Espírito Santo que está em nós, aplique essa palavra aos nossos corações através dos meus esforços. Eu peço humildade por mim e pelos meus irmãos, e eu peço atenção por mim e pelos meus irmãos. Nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Bom, agora sim, se não ligar não funciona, é um hábito que as coisas têm. O resumo dessa mensagem de hoje é: Jesus ensina sobre o juízo futuro, julgamento futuro, julgamento final. Você pode chamar de muitas formas. Esse juízo é inevitável e inescapável. Ele irá separar os maus dos justos em seu reino perfeito.
Jesus irá separar os maus dos justos em seu reino perfeito. E eu gostaria que você observasse, está pequenininho, mas eu acho que dá para ver essa imagem, e é de uma manifestação aqui no Brasil, tivemos muitas recentemente, mas não só no Brasil. Nós tivemos nos Estados Unidos. Na verdade, essa é a destruição causada por uma manifestação. Essa não é a manifestação em si. Nós tivemos na Venezuela ano passado. Nós tivemos em Woodstock nos anos 60. Talvez alguns de vocês estiveram lá, talvez, não, viram pela televisão, mas se lembram bem. Fato é que todos nós ansiamos pelo fim do sofrimento, pelo fim da violência, das injustiças, de morte e destruição. Todos nós, em algum nível, você anseia pelo fim do mal que há no mundo. Só que tem um problema. Que todos nós concordamos que há algo de errado no mundo, nós concordamos que existem maus e bons, mas nós discordamos sobre quem são e o que fazer com eles. Esse é o nosso desafio. O anseio está aí no seu coração. Você quer ver a justiça acontecendo. O problema é que quem você considera injusto, talvez o vizinho da onde você mora, seu vizinho, considere as pessoas mais justas do mundo. E como isso se resolve? Jesus tem alguma coisa a ver com isso? Ah, sim. Jesus leva a injustiça muito a sério, muito mais do que eu e você. E ele nos avisa, através dessa parábola, que não haverá paz para os seus inimigos. Ele nos avisa que não haverá paz para os seus inimigos. Para nós entendermos um pouco o texto, nós precisamos entender o que é uma parábola, certo? Isso é uma parábola, isso é um texto, é uma característica literária diferente das outras. Não é uma narrativa de algo que exatamente aconteceu. Então, o Kostenberger, ele disse, basicamente as parábolas eram a ferramenta didática preferida de Jesus para produzir nos ouvintes o correto alinhamento com os valores de Deus. Valores que caracterizam o reino que o Messias viera inaugurar e proclamar. Nós já falamos sobre reino. Essa parábola é muito semelhante à parábola do joio e do trigo, que eu preguei dia 25/10. Você pode ouvir no site, no Spotify, enfim. Ela apresenta que haverá uma clara separação, mas ainda não. Enquanto que a ênfase da parábola do joio e do trigo é na paciência de Deus, a ênfase nessa parábola é no destino final daqueles que rejeitaram a Cristo. Jesus explica essa parábola curtinha para os discípulos. Ele estava dentro de uma casa e ele contou essa parábola para os seus discípulos. Mas não se engane, não é cada detalhe de uma parábola que nós temos que interpretar. Nós não teríamos esse recurso. A parábola é uma história que tem uma ênfase, e a ênfase de Cristo é no juízo. Ora, ele fala sobre uma rede, e essa rede pega peixe. Então eu peguei essa imagem aí, tem bastante peixe para você ver. Perceba que o texto diz no versículo 47, que apanhou peixes de toda a espécie, de todo tipo, de todo gênero. Era todo tipo de bicho que estava na água que a rede pegou. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Mas essa rede significa o quê? O que é essa rede? Essa rede é o encontro com Deus, como o próprio Cristo ensina, que no fim dos tempos os anjos
sairão e separarão os maus dentre os justos, no versículo 49. O lançar da rede não aparece na parábola. O lançar da rede é a pregação do evangelho. A rede recolhida é o juízo final aonde todos, eu e você, não importa o seu tamanho, a sua idade, você que ver essa gravação no futuro, todos seremos atraídos e compareceremos diante dele no tribunal para prestar contas sobre como vivemos em relação a ele. Então, essa pregação do evangelho, ela vem acontecendo há 2000 e poucos anos. Desde a época de Cristo, pescadores, cobradores de impostos, romanos, jovens, crianças, idosos, ricos e pobres, ocidentais e orientais, todo tipo de gente vem ouvindo o evangelho e vem pregando o evangelho. Por livro, por carta, carta ainda existe hoje, se você ficou em dúvida, por e-mail, por áudio no WhatsApp ou por ligações. O evangelho vem sendo pregado, apontando para um dia que lá no futuro, Deus vai puxar a rede, vai mandar os anjos puxarem, e aí acabou. Não tem mais prorrogação. E o que significam esses peixes bons e maus? Significa que quando você põe a rede e puxa o peixe, você pode ter uma surpresa, não é mesmo? Ora, que animal interessante, né? Você está procurando peixe e se depara com um animal interessante. Até que você descobre que é um tubarão. Olha o perigo que eles correram. E o que Jesus está falando tem a ver com isso também. Existem peixes que são bons e existem peixes que são maus. E Jesus interpreta que isso são pessoas. Há pessoas que são boas e más. Mas não se engane, Jesus não está falando de boas obras aqui e de salvação pelas obras. Se nós fôssemos colocar na teologia do Novo Testamento, para pensarmos direito, seria assim: existem peixes que se arrependeram dos seus pecados e confiaram em Jesus, e foram pescados por ele, e existem peixes que rejeitaram a Cristo, e só vão se encontrar com Jesus como inimigo no final. Existem pessoas que foram transformadas e estão sendo transformadas em todo o mundo, gente de todo tamanho, de toda tribo, de todo formato e cor, enfim. O evangelho tem prosperado pelo mundo e atingindo todo tipo de gente. Só que existem pessoas que permanecem desprezando Deus. E Jesus não ignora isso. Eu e você não deveríamos ignorar isso. Se o próprio Deus não ignora, nós não devemos ignorar. Pode parecer que ele ignora, por causa da paciência dele. Mas aqui Jesus descortina um futuro, onde ele vai deixar de exercer paciência com os seus inimigos. E aí, acabou. A separação é o juízo. Essa separação que os anjos vão fazer e que os pescadores fazem, nada mais é do que o simples ato que eu e você temos, ou talvez não temos mais, mas a minha mãe tinha, de pegar o feijão, abrir em cima da mesa e separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Eu já não faço mais isso. E é engraçado que ela encontrava muito feijão ruim e muita pedra lá, né? Talvez devesse voltar a fazer. E Jesus está falando aqui que ele conhece cada tipo de pessoa que é trazida a ele. Aqueles que se dobram diante do rei, como o rei do universo, e se rendem a ele, como nós cantamos: rendido estou, eu me desarmo, eu me entrego e eu confio na maneira que o Senhor, como o rei, estabelece para que eu viva. Ou aqueles que dizem não. E um dia já determinado,
Jesus vai manifestar a sua plena justiça sobre aqueles que foram seus inimigos. Mas não se engane, todos nós fomos algum dia classificados como inimigos. Qual a diferença então? A diferença é que em Cristo, alguns inimigos são privilegiados pela graça de Deus e são transformados em filhos. E outros que rejeitam a Cristo vão permanecer como inimigos diante de Deus, com as suas obras mortas, podres, com a sua justiça própria insuficiente para que possa obter perdão de Deus. E o que a gente pode aprender disso tudo, dessa parábola tão curtinha? A gente pode aprender que a mensagem que foi lançada, que não aparece aqui, mas apareceu antes e aparece em todo o Novo Testamento, é a mensagem do Evangelho. E se você tem dificuldade de articular o Evangelho, eu acredito que você vai ter dificuldade de pregar o Evangelho, ou de ensinar ele para os seus filhos. Então eu quero te ajudar. O Evangelho pode ser resumido em 5 passos, 5 verdades. A primeira verdade: não começa com o seu problema. Ela começa na criação de Deus. Quando Deus quis, pelo transbordamento da sua perfeição e bondade, compartilhar de si, que é a melhor coisa, a melhor pessoa que há. Ele não criou por falta, Ele não criou por ausência de nada, Ele cria pessoas para o bem dessas pessoas que vão se alegrar nele. Isso é glorificar a Deus, que a gente tanto fala. A glória de Deus é Deus dando de si, que é a melhor coisa que Ele poderia dar. E Ele cria o universo, o cosmos, tudo, e cria o ser humano. E Ele transborda da sua perfeição de uma maneira especial. No homem, Adão, e na mulher, Eva. E durante um tempo tudo esteve bem. Só que as coisas não terminaram felizes para sempre. Ainda não. O gerente da criação, que é Adão, aquele que deveria supervisionar, ele decidiu que deveria dar um golpe no dono de tudo, no rei. E o nome desse golpe é pecado. Nós chamamos isso de queda. E você experimenta isso na sua vida, pessoalmente, e você olha e vê na vida dos outros. O pecado é um golpe contra Deus, é um levantar-se contra Ele e falar, é do meu jeito. Desde Adão e Eva é assim. Por outro lado, Deus decide pela sua boa vontade, não por obrigação, porque Ele não era obrigado a nada, que essa criação boa que Ele criou para amar, não iria ficar destruída para sempre. Ele iria preservar essa criação. E você quer ver um exemplo? É só você olhar para quem está do lado. Está vendo esse monte de cor, de beleza que existe? Sons são manifestações da graça. Esse mundo após a queda era para ser ruim, podre, sem graça, sem beleza e sem vida. É a graça de Deus que nos dá todas as coisas. Mas Ele manifestaria isso de forma gradual em Israel, até que dos judeus nasceria aquele, Deus homem, Filho de Deus encarnado, puro, vida obediente, morte sacrificial, voluntária, para resgatar pecadores que confiariam as suas vidas a Ele. E uma ressurreição vitoriosa, gloriosa, assustadora. Esse é Cristo, esse é o Salvador
que a Bíblia apresenta, que você e eu precisamos, e sobre o qual toda a igreja se fundamenta: Jesus Cristo. Mas não acaba aí. Jesus, ele apresenta uma promessa. Ele resgata, ele morre, ele ressuscita e sobe ao Pai. E ele diz que um dia vai voltar. Seria bom ser perdoado, mas ser perdoado e no final deixar de existir, não seria tão legal. No fundo, você e eu temos um desejo de viver para sempre. Isso acontece no final de cada pacote de bolacha preferida. No último dia das férias, sabe? Que você está todo queimado e vermelho, mas você vai naquele brinquedo de novo, porque você não quer que acabe. Ou naquele filme, que você vai no cinema e conversa com a sua esposa se ela quer ir de novo, porque você está doido para ir, para viver aquilo de novo. Isso é um eco da eternidade que Deus colocou no seu coração. E Ele nos atrai para si, só que nós somos inimigos de Deus por natureza. Então aquele povo transformado, que creu em Cristo, recebeu o perdão, recebe uma promessa: vocês viverão comigo para sempre, e eu vou buscar você, igreja, você nova aliança, você cristão, e esse reino vai ser puro, vai ser pleno, mas ainda não. E naturalmente isso demanda uma resposta sua e minha. Aqueles que se arrependeram da traição, confiaram no Filho de Deus, morto em seu lugar, aceitaram a oferta de paz e se renderam ao Rei, em submissão ao Rei, em confiança, se tornaram herdeiros dessas promessas. Você se tornou um herdeiro dessa promessa? Filhos de Deus, povo transformado. Esse é um dos ensinos. E qual o resultado da mensagem? O que isso tem a ver com a gente hoje? 2 Coríntios 2, 14 a 16, diz assim, ouça com atenção: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes que se perdem, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. O que é isso? A gente tem que ser cheiroso, senão a gente não pode falar de Jesus? Existe um cheiro que brota de uma vida coerente, temente a Deus, que não é sentido pelo nariz, mas que as pessoas percebem. Cheiro esse que para outras pessoas é um cheiro podre, e elas rejeitam, porque elas não querem esse cheiro de Cristo incomodando elas. Ou que Jesus chama de luz sobre trevas, mostrando as más obras. E qual que é a diferença entre esses peixes? Em Tito 2, versículo 11 a 13, narra essa diferença. Se você é um cristão, essa é a experiência da sua vida. Se você não é, se arrependa. Essa precisa ser a experiência da sua vida. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa, ensina para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo, aqui, neste mundo, hoje, de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem foi mudado pelo Espírito Santo não se torna bom.
mas se torna capaz de imitar a Deus, que é bom. Você não é bom, mas você, enquanto filho de Deus, imitando Ele, cheio do Espírito Santo, pode fazer muitas coisas boas. Não tente na sua própria força. A grande separação não é entre aqueles que falam bolacha e biscoito, por mais que isso gera bastante discussão. Os irmãos cariocas e paulistas têm, né, esse hábito. É bolacha ou é biscoito? Tradicionais ou pentecostais? Essa é a grande separação da humanidade? Hoje teve eleição, conservadores ou progressistas? Essa é a grande separação? Estudados ou analfabetos, ricos ou pobres, exatas ou humanas? Não, meus irmãos, a gente gasta muito tempo debatendo isso, mas essa não é a grande diferença. A grande diferença é entre dois tipos de pessoa. Um ama Cristo, foi salvo e serve a Ele. O outro é inimigo de Cristo e precisa ser salvo. Só existe dois tipos de pessoas no mundo. E isso inclui aquele seu familiar que você tem dificuldade de falar o Evangelho. O Evangelho é a única coisa que pode salvá-lo. O que é esse julgamento, então? Wayne Grudem diz: o juízo final terá lugar para que o Senhor possa revelar a sua glória a toda a humanidade, pela demonstração simultânea de sua justiça e de sua misericórdia. Deus não abre mão da sua justiça para exercer misericórdia. Por isso que Cristo não nos salva de graça, custou para alguém. Ele nos salva pela graça, custa para Ele, não para mim e para você. E isso é maravilhoso. Atos 17:31 diz: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Cada vez que nós celebramos coletivamente, cada domingo, cada grupo pequeno, você cristão, cada vez que senta com seu cônjuge em casa ou ensina seus filhos, você precisa ter isso claro. A ressurreição não é algo legal só, é algo que garante a nossa esperança. E Apocalipse 11:16-18, diz que os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. É uma promessa. Deus vai se ver com aqueles que destroem aquilo que é dele. Todos os seres humanos comparecerão diante do tribunal de Deus. E eu quero te encorajar, se você está nos visitando, se você quiser conversar comigo ou quem te convidou, mas saiba de uma coisa: o inferno é real e nós cremos muito nele nessa igreja. Creia você também. Não é um aspecto psicológico da sua psique, não é algo que inventaram para assustar pessoas. Tema. Alguns serão recebidos como filhos por causa de Jesus Cristo, e outros serão destruídos no lago de fogo. É isso que diz Apocalipse 20:14. Jesus falou muito sobre o inferno e sobre o juízo final. Não se iluda, o Deus de amor foi o Deus que pregou sobre o inferno, e nós pregamos sobre o inferno porque ele é uma parte real. Nenhum de nós pode fugir do julgamento.
E ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos contra Ele. Dito tudo isso, o que você faz com isso? Como é que a gente vive desse jeito? Primeira coisa, hoje, agora, aqui, de agora para frente, seja grato a Deus. Seja grato. Cada segundo fora do inferno é lucro. Aqueles boletos e encontros e reuniões e trabalho pesado que você tem, não é você pagando pelos seus pecados. Você não teria condição disso. Nenhum de nós teria. Então, não diga isso. Isso é o que os incrédulos dizem. Seja grato a Deus por Jesus Cristo. Esse da Bíblia. Esse daqui, apresentado na palavra de Deus. Não o das redes sociais ou da sua cabeça e da sua escolha. Ame-o. Ame-o. Admire a Cristo. Conheça-o. Ame a igreja por quem Ele deu a vida. E se você está afastado de Deus, e você é um cristão, e o pecado está tomando conta naquela parte cinzenta do seu coração, e você está se afastando de todo mundo, e você não quer tocar nesse assunto, eu te peço, não fuja de Deus, reconcilie-se com Ele, procure ajuda, se arrependa, não vale a pena esse caminho. Se você é filho de Deus, Ele vai te disciplinar, as cicatrizes virão. Se arrependa, enquanto a graça e a paciência dele está sendo manifesta. Se arrependa. E se você está aqui e não é cristão, se arrependa. Hoje, aqui, não deixe para amanhã ou depois. Pense, você quer se encontrar com Cristo, com a sua vida? Eu não estou falando da sua vida pública e das suas redes sociais. Eu estou falando daquela vida que você tem no seu coração e na sua mente, que você não quer mostrar para ninguém, mas Deus está vendo. Jesus tem jeito de lidar com o seu coração, com o seu temperamento, com o seu nasci assim. O Espírito Santo pode te transformar. Não seja destruído debaixo da ira de Deus. Não rejeite a graça de Deus. Uma segunda coisa que você pode fazer com isso é, se você se diz cristão, fale do Evangelho, pregue o Evangelho, abra a boca, use as suas redes sociais, use o seu aniversário, o seu recurso financeiro, mas abra a boca, fale de Cristo. Deixe que esse Deus bom que você canta e nós cantamos aqui, seja visto por aqueles que não o conhecem. Começa na sua casa, fala com o seu cônjuge, encoraje-o. Seus filhos precisam ver Cristo e ouvir de Cristo. Seus colegas de trabalho, os membros do seu grupo pequeno, e eu faço um parêntese aqui, se você está vindo à nova aliança e não tem um grupo pequeno ao qual fazer parte, se você não se reúne semanalmente com outros cristãos para orar, ler a Bíblia, abrir seu coração e ouvir, enquanto os outros abrem o coração deles, você está perdendo um banquete. Você está perdendo um tesouro. Pense, procure alguém da igreja, entre no site, não viva sozinho, não se prive desse privilégio. Fecha parênteses. E eu peguei uma informação de uma matéria do site do G1, da Globo, de 13 de janeiro de 2020. Aqueles censos que sempre acontecem. E lá diz que 50% da população do Brasil é católica romana. 31% se declara evangélica. E 10% se declara sem religião. Isso é o nosso país. Então existe alguém para quem você pode falar de Cristo. Não ache que todo mundo ao seu redor já ouviu. Assuma a sua responsabilidade diante de Deus.
Agora, falando sobre julgamento, o que você e eu devemos pensar? O que nós devemos sentir diante desse julgamento que virá? Por que o Mário escolheu esse tema? Ele quer assustar vocês? Ele quer que você fique com medo, pavor? Ou você está indiferente a isso? Você não está preocupado com Deus um dia voltar? Não, não viva assim, não ande assim. O que Deus diz para você é o que está em Hebreus 10, 23 a 25. Guardemos firmes a confissão da esperança. Existe um evangelho que você confessou, se você é cristão e foi batizado, diante de outras pessoas e disse: eu me comprometo. Guarde essa confissão, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Mas também diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Você tem responsabilidades com outras pessoas e outras pessoas têm com você? Ou você está negligenciando isso? Não negligencie caminhar junto com outros irmãos, para você animá-los e para eles te animarem. Agora, dizendo de forma bem clara: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Não congregar com a igreja de Cristo é pecado. E se você está visitando a igreja que você faz parte, não despreze isso. Jesus não despreza. Pelo contrário, façamos admoestações que envolve apontar o pecado e apontar o caminho, encorajar a andar no caminho de Deus também. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Essa é a postura do cristão diante da volta de Cristo. Não é medo, não é pavor, não é indiferença. Não é ouvir sobre morte, vira essa boca para lá. O nosso Salvador nos salva morrendo. Nós não temos medo da morte. Não deveríamos ter. E por último, e eu chamo o pessoal da música aqui, não se renda a ideologias. A sua ideologia não tem poder de salvar você e nem consertar o mundo. Nenhuma delas. Os problemas que o pecado traz não vão ser resolvidos a partir do congresso ou de reuniões de pessoas eleitas. Não pense nisso. Não deixe o seu coração ser seduzido por essas ideologias políticas ou filosóficas. O único que tem dignidade, capacidade e poder para colocar as coisas em ordem é Jesus Cristo, o Rei. Ele tem, confie nele. E Ele vai pôr as coisas em ordem. Tenha paciência. Às vezes parece que o mal triunfa. Às vezes parece que não dá mais. Mas dá sim. Jesus nos sustenta. A igreja é um privilégio para nós caminharmos nisso. Essa é a imagem completa. Pessoas que estarão diante de Cristo. E só existem dois caminhos. Esse Cristo que morreu e ressuscitou, Ele vai voltar. Pense sobre isso. E eu quero compartilhar com você uma citação das Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, que é uma das citações mais lindas que eu já encontrei na literatura para falar sobre a volta de Cristo e o anseio que nós precisamos sentir. E diz assim: o mal será bem quando o Aslan chegar. Ao seu rugido, a dor fugirá. Nos seus dentes, o inverno morrerá. Na sua juba, a flor há de voltar. O mal será bem quando o Aslan chegar. Isso é uma comparação com Jesus Cristo. Feche seus olhos. Pense nisso que você ouviu. Biblicamente isso equivale ao
penúltimo versículo da Bíblia que diz: vem, Senhor Jesus. Senhor, nós não temos dignidade e recursos diante de Ti. Senhor, nós precisamos da ação do Senhor nos salvando. E se há alguém aqui que tem sido inimigo do Senhor, e o seu coração tem sido altivo e duro, salve essa pessoa, dê a ela arrependimento, ó Deus. E para o Teu povo, que porventura tem andado dormente, preguiçoso, indiferente, desperta a Tua igreja com essas grandes verdades, nos cativa com o Teu amor, abre os nossos olhos, ó Deus, torne-nos úteis diante de Ti. O julgamento vem, nós não queremos estar despreparados. Senhor Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado pela Tua vida por nós, entregue por nós. Espírito Santo, nós Te agradecemos por nos transformar, por nos encher e nos conduzir. Aviva a Tua obra em nós, conquiste os nossos corações e a nossa mente. Deus Trino, nós Te adoramos, nós nos rendemos a Ti e pedimos, aplique essa palavra em nossos corações, para que nós andemos de modo coerente com o Teu Evangelho. O Senhor é um grande Deus, nós queremos servir a Ti de maneira coerente, nós precisamos da Tua ajuda, em nome de Jesus, amém.